a gente segue ali o mesmo passo a passo que determinada pessoa, mas os nossos resultados podem ser totalmente diferentes e muito ruins. Por que isso acontece? Parte 3 de Psicologia Financeira. Sorte e risco. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Sorte e risco são irmãos. São expressão concreta de que todo resultado na vida é guiado por outras forças além do mero esforço individual. O autor ele traz vários casos aqui, um deles é de Bill Gates, fundador da Microsoft. E aqui ele fala que além da inteligência e do esforço individual, do interesse que ele tinha em estudar sobre computação, teve o fator sorte na vida dele porque ele estudava em uma das quase únicas escolas do mundo que possuíam um computador. E foi por isso que ele pôde se dedicar tanto, aprender tanto e desenvolver sua habilidade e sua futura empresa. Por outro lado, ele traz a história também de um dos amigos de Bill Gates, que chamava-se Kent. E Kent, ele tinha de tudo para ficar rico com Bill Gates e o outro amigo dele, que era o Paul Allen. Só que Kent, ele morreu antes mesmo de terminar o ensino médio. E ele era tão inteligente quanto Bill Gates, segundo o próprio. Adivinhe, em um acidente enquanto praticava montanhismo. E aqui fala que Bill Gates experimentou uma sorte em 1 em 1 milhão ao se matricular na Lakeside School, que era a escola que tinha computador. E Kent Evans experimentou um risco de 1 em 1 milhão ao nunca conseguir terminar o que ele e Gates planejavam alcançar. A mesma força, a mesma escala de grandeza trabalhando em direções opostas. Então, risco e sorte trabalhando ali em direções opostas, onde um conseguiu vivenciar o extraordinário e outro teve a sua vida ceifada precocemente. Então, todo resultado na vida é guiado por outras forças, além do mero esforço individual. A gente tem que ter isso em nossa mente pra gente não se frustrar, né? Então, os dois, sorte e risco, são tão parecidos que você não tem como acreditar em um sem respeitar o outro na mesma medida. Ambos existem porque o mundo é complexo demais para permitir que 100% das suas ações respondam por 100% dos seus resultados. Então, às vezes, a gente segue aquele mesmo plano daquela mesma pessoa, aquele mesmo exemplo, e dá errado. Isso acontece até numa receita de bolo, de dar errado. E, ó, ele fala que, por exemplo, as pessoas costumam negar muito o fator sorte quando é em relação à vida delas. Então, se dois irmãos são muito ricos, têm educação muito boa, né? E se tornam ricos depois que crescem, não depois que saem do núcleo familiar deles, dificilmente eles vão aceitar que foi por conta desse núcleo familiar deles já bem-sucedido que eles também se tornaram bem-sucedidos. Então, as pessoas costumam desconsiderar esses fatores sorte na vida delas. E aqui ele fala que apenas você tem que também começar a pensar. Se apenas você vivenciou um risco de forma concreta, ou seja, você pensou realmente em tomar aquela decisão de forma consciente, experimentou a parte ruim, que foi tomar o prejuízo, ou se você realmente cometeu um erro. Se você foi guiado apenas pela emoção. E ele fala que depois de ele passar anos lidando com investidores e líderes empresariais, ele percebe que o fracasso do outro, em geral, é atribuído a más decisões, enquanto os nossos costumam ser atribuídos ao lado sombrio do risco. Mas será que não foi você que tomou a maior decisão ou será que realmente foi risco? Então é importante a gente pensar sobre isso. Ao avaliarmos o erro do outro, temos maior propensão a optar por uma história pura e simples de causa e efeito, porque sabemos o que se passa dentro da cabeça, não sabemos o que se passa dentro da cabeça da outra pessoa. Ele não deve ter um bom resultado, então tomou uma decisão equivocada. É a história que faz mais sentido para mim. No entanto, ao avaliar a mim mesmo, posso inventar uma narrativa bem mais complexa, justificando todas as minhas decisões passadas e atribuindo os resultados ao risco.
E o que ele fala aqui é aquele caso que nossa tendência é tirar lições observando sucessos e fracassos e dizendo: faça o que fulana fez, evite o que Beltrano fez. Só que você não tem como saber se o que fulano e Beltrano fez foi por uma decisão totalmente consciente, foi um golpe de sorte. Você não tem como saber para você seguir aquele passo a passo. E aí, você vai... Se você não sabe, você pode tomar decisões erradas e acabar quebrando a cara. E aqui ele dá um exemplo, que é que Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, ele recusou a oferta de $1 bilhão que o Yahoo fez pela sua empresa. E o Yahoo, ele também recusou uma oferta que a Microsoft fez a ele. E no caso, Mark Zuckerberg, como se valorizou muito mais a empresa dele, todo mundo aplaudiu. Ai, que bom, que decisão correta. E no caso do Yahoo, como a empresa decaiu, as pessoas falaram que eles tomaram a decisão errada, imprudente, mas veja que é a mesma situação, uma compra e venda. E a percepção das pessoas já se torna diferente em relação se a pessoa foi inspiradamente ousada ou se foi estupidamente imprudente. Mas no caso é a mesma situação. E aqui ele fala que a dificuldade em identificar o que é sorte, o que é talento, o que é risco é um dos maiores problemas que enfrentamos ao tentar aprender sobre a melhor forma de administrar o nosso dinheiro. Contudo, duas coisas podem dar uma boa direção. Então, realmente dificultoso, porque você não sabe se aquela pessoa foi a sorte dela, ou se ela realmente assumiu um risco, ou se foi pensado mesmo certinho que ia dar certo. Difícil saber. Só que ele dá conselho. Um conselho aqui: tome cuidado com quem você elogia e admira. Olha lá o exemplo, né? Do Mark e do Yahoo. E tome cuidado com quem você menospreza e procure evitar se tornar. E aqui ele fala que é um conselho que ele daria para o filho dele, né? Que ele escreveu uma carta para o filho dele ler. Quando ficasse maior. Nunca se esqueça de que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro. E nem toda pobreza se deve à preguiça. Tenha isso em mente antes de julgar as pessoas, inclusive você mesma. Que a gente... Também quando a gente fracassa, às vezes a gente tomou aquela decisão conscientemente e às vezes a gente perde o quê? As nossas economias numa decisão ruim. Então a gente também tem que ter consciência de que existem essas duas forças habitando aí na vida, né? E a gente tem que ser resiliente e lidar com essas situações. Portanto, a gente deve se concentrar menos nos indivíduos, nesses casos de sucesso ou de fracasso, de mídia, e se concentrar nos casos, nos padrões gerais. Porque quanto mais fora da curva o resultado, menor a probabilidade de que você possa aplicar as lições deles à sua vida. Porque será maior a probabilidade de o resultado ter sido influenciado por excessos de sorte ou de risco. Ao procurar por padrões gerais de sucesso e fracasso, você vai se aproximar mais de ações que podem ser postas em prática. Quanto mais difundido o padrão, mais aplicável ele pode ser à sua vida. Então, às vezes, em vez de a gente olhar para um exemplo bem longe da gente, às vezes é melhor a gente olhar um exemplo mais próximo da gente e mais perto da nossa realidade atual, porque aí a gente consegue pôr em prática de uma forma mais concreta, porque a gente vai ter as mesmas ferramentas, por exemplo, a mesma educação, enfim. O truque para lidar com o fracasso é organizar a vida financeira de forma que um mau investimento aqui e uma meta financeira não alcançada ali não tirem você de campo, de modo a poder continuar jogando até que os números voltem a estar a seu favor. Então, às vezes a gente quer se inspirar numa história muito maravilhosa de sorte e a gente quebra toda a nossa cara e fica na pior, na ruína e na decaída. Então, o melhor mesmo é você tomar essa decisão aí da média, nem arriscar muito, nem arriscar também pouco demais, pra gente poder fazer com que os fracassos não deixem a gente completamente na pior.
né? Porque eles não têm como evitar o risco de viver. E aqui, ele fala que o mais importante é que, para além de reconhecer o papel que a sorte desempenha em relação ao sucesso, o papel representado pelo risco significa que devemos nos perdoar e deixar um espaço para a compreensão ao julgar os fracassos. Ou seja, tá todo mundo sujeito ao fracasso, então a gente sabe que a gente vai fracassar ali mesmo. Inúmeras vezes na vida, todo mundo tá sujeito a isso. E o que a gente deve fazer? Fazer com que esse fracasso, organizar isso para com que o fracasso ele não acabe de vez ali com a nossa situação financeira. Mas existem casos, sim, de pessoas que jogaram tudo para um golpe de sorte e deu certo. E também existe que deu tudo errado. Então, ou você toma consciência de ficar completamente ferrado e aceitar isso, ou tomar essa posição mais mediana e equilibrada de assumir ali os padrões gerais de vida e não esses casos estrambólicos e ficar mais tranquilo. Então, como é que tá organizado aí o seu psicológico? Para você poder tomar essas decisões, você tem que também observar isso. Como é que você vai viver, se der errado, analisar todas essas circunstâncias, né, que estão dentro do jogo, do dinheiro. Espero que tenham gostado, que fiquem aqui para próximos vídeos. Curtam, não deixem de seguir e um abraço. Até o próximo vídeo.